Em relação ao tremor, é como se essa coordenação entre os movimentos para o braço ficar parado falhasse, e aí é como se estivesse puxando para um lado e para o outro. Isso gera uma oscilação. Quando eu coloco o eletrodo, eu consigo compensar isso. E eu consigo, em parte, fazer isso bem, porque a pessoa está acordada na cirurgia, né, sem sentir dor, mas eu consigo ligar o eletrodo na posição certa e verificar em tempo real se o tremor melhorou ou se a lentidão passou. Como é que funciona esse eletrodo? Ele minimiza os sintomas? Como é que é o mecanismo? Bom, o eletrodo, como todos os tratamentos, ele ainda nenhum deles vai curar e nem paralisar a doença, mas ele vai a uma região cerebral que está com seu funcionamento alterado e ele vai tentar corrigir um pouco desse funcionamento. O cérebro ele se comunica ali dentro, né? A linguagem dos neurônios e de outras células para se comunicar ali é elétrica e química. Imagina que o seu cérebro, um monte de gente conversando e cada vez elas vão se agrupar de modos diferentes para executar uma função. Como se fosse mesmo uma empresa com vários departamentos. E esses departamentos, eles são divididos por locais, mas mais do que isso. Eles podem trabalhar pessoas de departamentos diferentes para um determinado projeto e entregar esse resultado. Tudo que você faz é isso. Então, quando você fala, você tem regiões do seu cérebro em locais diferentes que estão conversando de uma maneira específica para produzir a fala. Quando você se move é a mesma coisa. Quando sua mão está parada e não está tremendo, tem regiões do seu cérebro mantendo a mão parada. Essas regiões elas vão conversar, manter o diálogo ali para aquilo funcionar de modo elétrico e químico. E esse eletrodo, né, que é colocado numa dessas regiões, ele vai tentar corrigir uma conversa que não está legal, entendeu? Uma falha de comunicação. Toda doença neurológica vai se traduzir, ou quase sempre, em algum momento por alguma dificuldade de comunicação entre os neurônios, que é o que eles fazem, né, por natureza. Eles se comunicam para gerar uma resposta no final, entendeu? Tem um circuito no Parkinson, tem vários, né? Mas um deles em que um departamento vai falando com o próximo, até que você faz um movimento fino. É como se a parte que freia os movimentos para controlar, em vez de só frear o suficiente para o movimento ficar controlado, como se fosse alguém em cima de um cavalo, para o cavalo se mover como você quer, essa pessoa, ela exagera, ela puxa demais o cavalo, e aí ele, em vez de ele só controlar o movimento, ele impede o movimento, aí fica duro, fica lento. Em relação ao tremor, é como se essa coordenação entre os movimentos para o braço ficar parado falhasse, e aí é como se estivesse puxando para um lado e para o outro. Isso gera uma oscilação. E aí, quando eu coloco o eletrodo, eu consigo compensar isso. E eu consigo, em parte, fazer isso bem, porque a pessoa está acordada na cirurgia, né, sem sentir dor. O eletrodo é muito fininho, né? Ele não sente dor, mas eu consigo ligar o eletrodo na posição certa e verificar em tempo real se o tremor melhorou ou se a lentidão passou, a pessoa de repente fica mais fluida no seu movimento. Tem um colega do outro lado, né, dobrando e esticando o braço. Às vezes no começo da cirurgia é comum acontecer isso. O braço está muito rígido, né? Tá dando soquinhos para se movimentar, que é característica do Parkinson, esse soquinho, né? Parece que tem uma areia aqui. E de repente, quando eu ligo o eletrodo, o movimento na mesma hora ele se suaviza. Depois eu vou ter que deixar ele ligado, vou ter que ajustar isso de modo mais preciso. Não é ali fez, acabou, vai ter que programar. Mas esse que é o mecanismo, né?